Olá, boa sexta-feira para você que está nos acessando, para você que está nos assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Hoje, dia 14 de junho de 2019, mais uma sexta-feira em alguns municípios, em algumas localidades, está sendo ponto facultativo, já que ontem foi dia de Santo Antônio e em alguns municípios foi feriado. E por conta disso foi decretado ponto facultativo em algumas cidades, Então nós vamos iniciando, muita gente emendando, de quinta-feira até segunda, mais um feriado. É Brasil, cheio de feriados, Tudo é feriado, dia de santo é feriado, dia não sei do que é feriado. É complicado, gente? Véi, que viagem é essa, véi? É complicado. Por um lado é bom, as pessoas descansam. Enfim, as pessoas descansam, se divertem, vão viajar. Mas é muito feriado esse país, É muito feriado. E quando não é o feriado, é o ponto facultativo que emenda o feriado. Sei lá, Opiniões, existem opiniões de ambos os lados, os favoráveis e os contras, mas enfim, Sexta-feira, desejo a você um ótimo final de semana, te envio este abraço carinhoso, um abraço carinhoso para você que está nos acompanhando pelo Facebook, ou pelo nosso site, o Cubo Notícias, ou também pelo canal do YouTube, o Cubo Notícias. Você que está sempre acompanhando as nossas edições do Jornal OCN por esses canais aí na internet. Pessoal, hoje é uma quarta-feira e quem também não aderiu ao feriado teve que, de certa forma, muitas pessoas aderiram a uma paralisação de uma greve geral convocada para hoje, dia 14. Ah, mas por que essa greve? Pessoal, muitas pessoas, muitas categorias estão revoltadas com essa, podemos dizer, reforma da Previdência, cortes na educação. Você vê aí reforma da Previdência cortando direitos trabalhistas ou prolongando aí tempo de contribuição de trabalhadores comuns, trabalhadores como nós, tendo que contribuir mais tempo, tendo que trabalhar por mais tempo. Ah, falta dinheiro para o governo, a Previdência ou o governo federal vai quebrar. Vai quebrar? Então por que ninguém propôs aí redução de número de assessores por parlamentares? Tem deputados estaduais aí, ou deputados até federais, estaduais e federais, com mais de 30 assessores. E tudo isso pago por nós. Tem STF, o Superior Tribunal Federal, fazendo licitação para compra de caviar e vinhos finos em mais de R$1.200.000 para comprar caviar, lagosta e vinhos finos. Tudo isso com o nosso dinheiro. Como é que está faltando dinheiro no governo? Com esses absurdos que continuam, independente do lado, sempre teve, independente de lado político ou partidário, porque as pessoas sempre levam para esse lado, é político, é partidário, não é. Os abusos sempre existiram e nós sempre ficamos calados. Deputados com diversos assessores, STF com funcionário para servir café, água e ajudar a colocar e tirar a toga dos ministros do STF ganhando R$11.000 por mês só para fazer isso. Então são esses abusos, primeiramente, que o governo deveria combater. A população revoltada optou, portanto, por uma greve, por uma paralisação que está afetando todo o Brasil, está afetando também a nossa região. Essa greve geral, por exemplo, aqui no Brasil, vamos dar uma olhada no que está ocorrendo aqui no Brasil. O metrô está funcionando, mas os ônibus, por exemplo, na capital paulista, lá em São Paulo, não circularam hoje.
No Rio Grande do Norte, manifestantes dizem que a PM usou gás de pimenta. A PM está intervindo nessas manifestações também, o que já era de se esperar, né? O que já era de se esperar. A PM vai intervir nessas manifestações também. O que mais nós temos aqui de últimas atualizações a respeito das manifestações de greve geral no país? Maceió, protesto em agências bancárias, funcionários do Banco do Brasil parados lá em Maceió. São Paulo, hoje por volta das 12 horas, por volta do meio-dia, registrando 90 quilômetros de congestionamento, muita gente na manifestação contra a reforma da Previdência em Belo Horizonte, capital mineira. Manifestantes parando ônibus e furando pneus em Fortaleza. Aí já é complicado, né, pessoal? Furando pneus de quê? De carros, de pessoas que estão tentando ir trabalhar, aí já complica um pouco. Aracaju, manifestantes impedindo ônibus de circular. Recife, bancos fechados. Até o meio-dia de hoje ficaram fechados até o meio-dia lá em Recife, né? Em Salvador, capital baiana, protesto marcado para as 15 horas. Protesto em Juiz de Fora, em Minas Gerais também. Inclusive lá na rua onde o então candidato à presidência Jair Bolsonaro foi esfaqueado, né? Multidão nas ruas de São Carlos, São Paulo. Metrô de São Paulo, transferência na estação Tatuapé, que foi aberta. Trabalhadores de Joinville e Santa Catarina participando de greve. Participaram hoje de manhã. Não há espaço para as placas divertidas nas ruas em todo o país. Tem uma placa que, inclusive, no site do UOL, está escrito o seguinte: a balbúrdia vai te pegar. Protesto nas ruas de Vila Velha, lá no Espírito Santo. Em Macaé, no Rio de Janeiro. Belém do Pará. Fizeram até um boneco satirizando o Bolsonaro. Sacanagem esse boneco aqui. Manifestantes em Teresina, no Piauí. Secretário de Transportes falando sobre a greve em São Paulo. Metrô, linha 3, funciona entre a Marechal Deodoro e a Penha. Enfim, pessoal, Pilar, Alagoas, também com manifestações em rodovia. Bom, pessoal, são muitos municípios brasileiros. BR-104 em Campina Grande, lá na Paraíba, também fechada. Em São Luís do Maranhão, BR-135 fechada. Trabalhadores de Cotia também fazendo protestos aqui no interior de São Paulo. Operador de trens do metrô orienta passageiros. Manifestantes em Vitória do Espírito Santo. Distrito Federal também, metrô funcionando, mas os ônibus parados. Rodovia Hélio Schmidt foi liberada para trânsito, mas o trânsito foi lento. Essa rodovia que fica em Belo Horizonte. Rodízio de veículos em São Paulo está valendo. Faixa no viaduto do Paraíso, também em São Paulo, ironiza a Operação Lava Jato, em decorrência das denúncias de vazamento de conversas envolvendo Sérgio Moro e Deltan Valagnol. Olha, essas conversas aí, tem gente que fala, mas a Operação Lava Jato, essas conversas aí foram para beneficiar a boa maneira de transcorrer a boa Operação Lava Jato. Olha, pessoal, é difícil você pegar e falar assim, mas o juiz não precisa seguir as leis. Pode até não ter havido quebra de lei, mas houve atitudes antiéticas, um juiz conduzindo o acusador, o juiz dizendo como o acusador deve se portar, isso foi, no mínimo, antiético. Aí você fala, o hacker que pegou essas conversas é criminoso. Você vai exigir uma atitude dentro da legalidade do hacker e não vai exigir uma atitude dentro da legalidade de um juiz? O puxa-saco carreirista sabe que é puxa-saco. Complicado, né? Enfim, pessoal, mas voltando aí às paralisações, metrô de São Paulo, linha 2 verde, também reabriu agora há pouco.
Pessoal, aqui na nossa região, a paralisação afetou transportes coletivos, suspendeu aulas em toda a região de Itapetininga. Os atos são contra os cortes do governo na área de educação e também contra a reforma da Previdência. A rodoviária de Itapetininga hoje de manhã ficou vazia. Algumas cidades da região de Itapetininga ficaram com alguns serviços prejudicados hoje por causa das paralisações de algumas categorias contra os cortes do governo na educação e contra a reforma da Previdência. O terminal rodoviário de Itapetininga ficou fechado para a circulação de ônibus intermunicipais hoje, depois que os motoristas aderiram à paralisação. O transporte municipal ficou circulando normalmente lá em Itapetininga. Um grupo de manifestantes começou a se reunir na Praça Peixoto Gomide por volta das 8h30 da manhã de hoje. Em Tatuí, a empresa responsável pelo transporte coletivo informou que apenas 30% da frota está circulando na cidade. A Prefeitura de Itapeva também confirmou que todas as escolas municipais estão paradas. Pessoal, vamos assistir a matéria da TV Tem, que destacou aqui na nossa região algumas coisas que foram impactadas referentes ou por causa dessa paralisação dessa sexta-feira, dia 14. Em Itapetininga, o problema é na rodoviária. Nenhum ônibus chegou ou saiu de lá agora. Tiago Vasconcelos está ao vivo. Fala, Tiago, bom dia para você. Tiago, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Cidade. Pois é, nós encontramos muitas pessoas perdendo o compromisso aqui, na verdade. Chegamos bem cedinho, por volta de 5 horas da manhã, e só encontramos um ônibus. E, na verdade, ele vinha lá do Paraná, só passou por aqui rapidinho e seguia para São Paulo. Nem era um ônibus que saía aqui do município. O pessoal que vai para Sorocaba, São Paulo, perdendo o compromisso. Nós conversamos com quem tinha prova no Conservatório de Tatuí, pessoa que tinha prova em São Paulo, na faculdade, que não conseguiu ir para o destino, vai acabar perdendo o compromisso. A informação que a gente tem das empresas aqui, eu conversei com 4 funcionários de 4 empresas diferentes, é que os ônibus voltam a rodar aqui, os intermunicipais, só a partir da meia-noite de hoje. Uma informação importante para o pessoal dos ônibus municipais aqui, a empresa Nossa Senhora Aparecida, empresa da cidade, conseguiu uma liminar e os ônibus estão rodando normalmente. 100% da frota agora no horário de pico e depois 80% no restante do dia. Teve uma situação curiosa que aconteceu, inclusive, agora há pouco aqui, Tiago, de uma moça bem nervosa, um ônibus municipal parou, os funcionários desceram, os passageiros, acabaram descendo. Nós fomos conversar com a moça, que não quis gravar a entrevista com a gente, disse que seria uma pessoa do sindicato que estaria obrigando as pessoas a saírem do ônibus. Nós ligamos na empresa, essa informação foi confirmada, eles só não souberam dizer pra gente quem é essa pessoa que pediu para os passageiros saírem, mas isso acabou acontecendo aqui na cidade. A empresa disse que está apurando certinho o que aconteceu. Então, ônibus municipais aqui em Itapetininga, por enquanto, rodando normalmente, e os ônibus aqui intermunicipais na rodoviária, tudo parado por aqui, Tiago. Qualquer novidade, volta a falar com a gente aqui, Tiago Vasconcelos. Obrigado por enquanto. Onde o Tiago Vasconcelos continua acompanhando lá. Tiago, diz aí. Oi, Tiago, olha, nós estamos agora falando de um terminal municipal que fica bem em frente à rodoviária e teve uma confusãozinha agora há pouco, a Polícia Militar precisou ser chamada aqui por o seguinte, nós falamos na primeira participação de uma situação que estaria acontecendo, pessoas entrando no ônibus, mandando os passageiros saírem. Essa informação chegou para a empresa, a Nossa Senhora Aparecida, responsável pelo transporte na cidade, ela chamou a Polícia Militar e ela veio até esse ponto. Nós temos aqui 4 ônibus parados, que teriam sido parados por essas pessoas do sindicato. Nós tentamos conversar com eles, eles não quiseram falar com a gente e nós falamos com a Polícia Militar, que disse o seguinte, que veio conversar com as pessoas e conversou com os motoristas e o combinado foi o seguinte, o motorista que quer sair aqui do terminal, quer seguir trabalhando, pode fazer isso sem nenhum problema e o motorista que quiser aderir à greve pode ficar por aqui também para participar dessa paralisação. Por enquanto são 4 ônibus parados aqui, nenhum dos que estavam nessa confusãozinha aí saiu por enquanto, viu, Tiago? Tá certo. Tiago, obrigado. Qualquer nova informação, a gente está ao vivo. Para você, os reflexos dessa sexta-feira de atos contra a reforma da Previdência e também cortes na educação. Vou voltar a falar com o Tiago Vasconcelos em Itapetininga para mostrar a situação para a gente. O Tiago, o ônibus intermunicipal não está funcionando hoje, não está rodando.
Ô, Thiago, vamos voltar então a falar daquela atualizada aqui para o pessoal. Os intermunicipais não estão funcionando, a informação que a gente tem. As empresas disseram para a gente que não vão sair ônibus para nenhum município aqui de Itapetininga, nem devem chegar, porque as garagens também estão fechadas de todas as empresas. A previsão, eles disseram para a gente, que é que tudo volte ao normal para o pessoal que precisa viajar a partir da meia-noite de hoje. Aí nós encontramos pessoas perdendo compromissos em algumas cidades da região, Tatuí, também pessoal para Boituva e até para São Paulo, gente que tinha que estar na faculdade. Atualizar a questão então dos ônibus municipais, a informação que a gente tem da empresa Nossa Senhora Aparecida, responsável pelo transporte, é que eles estão rodando normalmente, eles conseguiram uma liminar na justiça para isso. Mas neste ponto, o terminal que fica bem em frente à rodoviária, nós temos 4 ônibus parados. Com a informação que a gente tem, os motoristas aderiram à greve, pelo menos por enquanto, eles estão com os ônibus parados. São algumas linhas provavelmente começando a ser prejudicadas aqui em Itapetininga. A empresa está acompanhando toda essa situação e a gente também aqui acompanhando tudo, viu, Thiago? Valeu. Bom, pessoal, estamos de volta para falar de mais um assunto sério aqui no nosso Jornal ACN. É o caso Renan, que ganhou repercussão nacional. Nós já destacamos aqui, é o Renan Firmino Vieira. Já morou aqui em Porangaba, tem família aqui em Porangaba, encontra-se ainda desaparecido. E hoje é sexta-feira, foi na quarta-feira, se eu não me engano, quarta-feira, até o programa Cidade Alerta da Record falou e apresentou novos fatos, novos indícios referentes ao desaparecimento do Renan Firmino Vieira. Pessoal, eu peço para que você acesse o nosso site para assistir a matéria completa que foi apresentada pelo programa Cidade Alerta. Você vai lá, acessa o nosso site, clica na matéria, lá tem o vídeo da matéria completa de tudo que foi exibido, de tudo que foi apresentado sobre o caso Renan no programa Cidade Alerta da Record. Ou pode acessar também o site do R7, que é da Record, lá no programa Cidade Alerta. Você vai acompanhar as últimas informações também. Está no nosso canal do YouTube também. Se inscreve no canal do YouTube, o Cubo Notícias. Aí você recebe as atualizações dos vídeos que nós postamos lá. Continua desaparecido o pedreiro Renan Firmino Vieira, 28 anos, que desapareceu após ir a um suposto encontro com uma mulher que ele teria conhecido pela internet. Na quarta-feira, o programa Cidade Alerta da Rede Record fez novas revelações sobre o caso. Renan teria desmanchado há pouco tempo uma relação estável com uma jovem chamada Bruna. Essa Bruna aí, olha, na minha opinião, tem coisa aí com essa Bruna, hein? Tem coisa com essa Bruna. Olha só, ele desmanchou a relação com essa Bruna antes de desaparecer. Antes de sumir, ele desmanchou essa relação estável, mas curta. Pouco mais de um mês ele esteve morando com essa Bruna aí, antes de desaparecer. Só que é o seguinte, ele fez um empréstimo no banco no valor de R$10 mil. Essa informação foi revelada na reportagem que eu pedi para você assistir no nosso site. Nós não vamos colocar aqui no Jornal ACN porque é uma reportagem extensa. Vai ficar muito comprido, né? Vai ficar muito prolongado a edição do nosso Jornal ACN. Então tá aqui, ó. A revelação do empréstimo foi feita por um motoboy, que é amigo do Renan, que disse ter visto ele e a então companheira, Bruna, saírem da agência bancária onde teriam feito empréstimo. A reportagem da Record tentou entrar em contato, né, com a Bruna através do WhatsApp para saber se ela poderia dar alguma informação sobre o desaparecimento do seu ex-companheiro. A mesma se negou a dar qualquer informação sobre Renan e sobre o empréstimo feito antes do desaparecimento do jovem pedreiro. E ainda ameaçou processar a reportagem. A belezona, né, não deu informação nenhuma, ainda ameaçou a processar a reportagem. Olha, vai atrás dessa Bruna. A polícia tem que ir atrás dessa Bruna. Ela tem informações. Ela tem. Após a separação, Renan foi morar num bairro, lá em Sorocaba, lá no bairro Barcelona.
em Sorocaba. Ele estava morando sozinho, ficou alguns dias morando sozinho, estava trabalhando, costumava constituir amizade via rede social na internet. Renan teria comentado com uma amiga dele que conheceu uma mulher pelo site de relacionamentos Badoo e pretendia marcar encontro com ela no Dia das Mães este ano. Depois dessa data, depois do Dia das Mães, o Renan nunca mais foi visto. A família está desesperada à procura de Renan e quem souber do seu paradeiro pode comunicar à polícia ou à família pelo WhatsApp que nós já passamos aqui, ao 15 9843 8495 99843 8495. Pessoal, essas são as últimas informações e são informações, são novos fatos revelados, curiosos, bem curiosos, né? A ex-companheira dele, a Bruna, se negando a dar qualquer informação, né? Não querendo falar com reportagem, mesmo o rosto dela não aparecendo na reportagem, ela poderia ter dado alguma informação, alguma satisfação, mas se nega. Por que ela se nega tanto a dar alguma informação? A polícia tem que averiguar. Bom, pessoal, e agora vamos sair de um assunto pesado para uma coisa mais leve, né? Nós recebemos da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo aqui de Porangaba o resultado dos jogos que aconteceram ontem do 7º campeonato de futsal do aniversário de Porangaba que está acontecendo. Vai até o dia 25, a final vai ser dia 25. Ontem jogaram a equipe Jacaré e Motoca, as equipes Jacaré e Motoca. Teve um empate aí de 7-7, um jogo emocionante com muitos gols, Jacaré e Motoca 7-7. Depois, no segundo jogo, ontem também, feriado, lá no Ginásio de Esporte Silvio Roberto Martins, o Robertinho, teve o jogo entre as equipes Ipinóia e Sem Pressão. Ipinóia goleou o Sem Pressão por 6-1. Ipinóia 6, Sem Pressão 1. Sem Pressão tem que colocar mais pressão aí para conseguir resultados melhores, né? Também jogaram Galácticos e Cariocas. Também jogo com 11 gols, né? 7-4 para o Galácticos. Galácticos 7, Cariocas 4. Nós estamos recebendo as informações aí repassadas pela diretoria da Secretaria de Esportes aqui de Porangaba, né? E nós estaremos passando para você mais informações em breve, tanto pelo nosso site o Cubo Notícias, como pelo nosso jornal OCN, para o pessoal que gosta de esportes aqui em Porangaba e está acompanhando o 7º campeonato de futsal do aniversário de Porangaba, em celebração ao aniversário de Porangaba neste mês de junho. Pois bem, pessoal, e a Prefeitura de Porangaba finalizou algumas obras e também manutenção em estradas rurais aqui do município de Porangaba. A Prefeitura Municipal de Porangaba, através da Secretaria de Trânsito, Transportes e Serviços Gerais, segue trabalhando na manutenção de pontes, estradas e mataburros do município. É o que diz matéria publicada no site da Prefeitura de Porangaba. Nesta última semana foram finalizados alguns trabalhos, entre eles manutenção de estradas com cascalhamento e nivelamento, e também a nova ponte na estrada que liga o bairro dos Lopes ao loteamento Garça. Teve também a tubulação de águas pluviais lá no bairro das Partes. Nós falamos desse problema, inclusive, né, lá do bairro das Partes 2. A tubulação quebrou, ficou um baita de um buraco lá na estrada, né? E foi feita essa nova tubulação. Que bom! Novo mataburro no bairro dos Florentinos, manutenção da estrada e ponte do bairro dos Alves. Essa ponte do bairro dos Alves é entre o bairro dos Alves e o bairro Lajacem, né? Aquela ponte que caiu ano passado, né? Quanto tempo para fazer? Pois é, essa ponte aí, ela recebeu vigas de sustentação, pintura e madeiras novas. Com o novo madeiramento e as novas vigas de sustentação, a ponte ampliou a capacidade de carga que estava comprometida com o desgaste do tempo. Tá aí alguns serviços, portanto, né, apresentados pela Prefeitura de Porangaba, alguns deles
né? Aliás, a maioria deles nós já havíamos cobrado aqui no jornal OCN, e nós temos que cobrar e também apresentar os resultados, né? Os trabalhos que a prefeitura faz quando nós cobramos, quando nós reivindicamos. E você está vendo as fotos aí, portanto, do que foi apresentado pela prefeitura na última semana de trabalho. Que bom, que continue assim, né? Se continuar nessa toada, olha só, são 5 trabalhos apresentados aqui, pelo menos. Se continuar nessa toada, resolvendo 5 problemas por semana, logo, logo, nós não teremos nenhum problema mais estrutural ou de manutenção nas vias rurais aqui da nossa cidade. Tomara que continue assim. Bom, pessoal, mas temos também alguns problemas na administração pública, né? Problemas relatados pelos internautas e que nos foi apresentado também ao jornal ACN, ao Cubo Notícias. É o seguinte, pessoal, deixa eu colocar as imagens aqui, são prints. Nós estamos preservando os números de telefone das pessoas envolvidas nesses comentários. É o seguinte, alguns internautas estão denunciando que continuam recebendo cobrança de IPTUs de anos anteriores, mesmo após terem pago esses IPTUs. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Né? São pessoas que estão aí, no mínimo, né, assustadas, curiosas, apreensivas a respeito desta cobrança, né? Tá aqui um caso aqui, e é de um grupo de WhatsApp, Associação Lago Azul, são os moradores lá do loteamento Lago Azul. Boa tarde, amigos. Hoje chegou para mim uma cobrança de IPTU de 2017 e 2018, sendo que está tudo pago, até o de 2019. Alguém de vocês tem o telefone da prefeitura ou conhece alguém que pode me ajudar? Obrigado. O telefone da prefeitura lá é o 3257-5620, 3257-5620. Aqui diz o seguinte, outro comentário abaixo: feriado na cidade, só segunda-feira. Ou seja, a prefeitura adotou o ponto facultativo. Já tem pouco feriado, né? Ainda tem que adotar ponto facultativo. Todo feriado agora que cai, a prefeitura adota ponto facultativo para emendar. Preguiça. Que maravilha. Tem outro aqui, outro internauta falando o seguinte: o meu eles queriam cobrar desde 2014, sendo que estava tudo pago. Eles são muito enrolados. Ainda bem que tinha pago pela NetBanking e tinha os comprovantes. Aí teve outro comentário aqui: essa prefeitura é muito ruim. Pessoal da prefeitura, a parte de tributação aí, o que está faltando? Organização? Vocês não sabem quem pagou, quando pagou? Vocês estão cobrando a ermo? Gente que pagou, vocês estão cobrando ainda? Ou será que tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma empresa que está fazendo essa cobrança? Está terceirizada essa cobrança? É o banco? É o banco que está fazendo cobrança? Olha, vocês precisam saber quem está em dia e quem não está. É o mínimo que uma prefeitura tem que ter de informação. Se vocês cobrarem uma pessoa indevidamente, vocês inclusive estão sujeitos a processo. A processo. Engraçado, você não pode na internet, por exemplo, colocar o nome de quem está te devendo. Eu tenho 3 pessoas aqui que eu estou doido para colocar o nome que está me devendo, né? Que anunciou, fez propaganda e não pagou. Não posso, porque senão eu respondo processo por constrangimento. O cidadão é caloteiro, safado, sem vergonha, mas eu não posso falar quem é, porque senão eu estou constrangendo o caloteiro, o inadimplente. Pessoal, e a prefeitura pode cobrar quem já pagou. Vocês precisam se organizar, hein? Vocês precisam de organização. É o mínimo. Cobrar de quem já pagou? Pelo amor de Deus. O que está acontecendo? A prefeitura pode, se quiser, eu duvido muito que eu faça, né?
mandar uma informação aí a respeito do que está acontecendo dessas cobranças indevidas de quem já pagou IPTU nos anos anteriores. Essas informações nós pegamos recebemos ontem de algumas pessoas, mas nós já havíamos ouvido de algumas pessoas, ouvido comentários de que muitos cidadãos estão recebendo cobrança mesmo tendo pago o IPTU. Pagaram o IPTU nos anos anteriores e mesmo assim receberam cobrança. O que está acontecendo? É erro de sistema? Vamos falar que é erro de sistema. Adivinha quem está falando? Bom, pessoal, hoje é sexta-feira, é início de final de semana. Sexta-feira, além de ser um dia de descanso, também deve ser um dia de reflexão. E é por isso que nós temos aqui no nosso Jornal ACN um quadro que reaviva lembranças, que resgata promessas que nos foram feitas e que até agora não foram cumpridas. Pois bem, pessoal, o nosso quadro, o Prometi, Venci e Esqueci, resgata promessas que são sempre feitas, não só nas prefeituras do Brasil todo, mas candidatos a governadores, deputados, senadores, presidente da República. Todo mundo, quando está em eleições, promete mundos e fundos para nós, réis mortais, simples eleitores, simples cidadãos. E nós muitas vezes caímos nessas promessas, elegemos esses políticos e não recebemos de volta o que eles nos prometeram, porque nós fomos levados às urnas pelas promessas, né? Então nós estamos apresentando aqui muitas promessas nesse material de campanha. Você está vendo aí, é plano de governo oficial do prefeito, feito em 2016. Apresentamos o que está aqui, está registrado também no site do TSE. Mesmo assim, muita gente não acredita. Pensa assim, será que o Wellington não imprimiu esse negócio aí, não está usando, não está falando coisa que não está lá, não, às vezes esse negócio aí está sendo usado indevidamente, é politicagem. Vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra, eu não sou otário! Eu não acredito no Jornal ACN, porque tem gente que não acredita. Enfim, nós vivemos num país democrático onde as pessoas têm o livre arbítrio de acreditar ou não acreditar no que nós falamos. Pois bem, então a edição de hoje do nosso quadro aqui, o Eu Prometi, Eu Venci e Esqueci, não terá absolutamente nada dito por mim. É o quê? Serão as palavras do próprio então candidato a prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, o Luiz do Deraldo. Vamos ouvir? Meus amigos, hoje vamos falar sobre desenvolvimento econômico e trabalho. E são 3 tópicos: distrito industrial, mercado de trabalho, servidores públicos. É 14! Distrito industrial. Nós queremos expandir a área para instalação de empresas. Sem empresas, não temos emprego. Temos que criar atrativos para que as empresas se instalem em nosso município. É 14! Mercado de trabalho. Como já fizemos no passado, quando prefeito. Demos vários cursos profissionalizantes e vamos procurar melhorar cada vez mais o aperfeiçoamento da mão de obra qualificada. É 14! Servidores públicos.
Quanto aos nossos funcionários municipais, vamos valorizar e capacitar a cada funcionário, melhorar seu espaço de trabalho, buscando dar mais satisfação para a execução de seus serviços. Vamos dar um salário digno para o sustento de sua família. É 14. Vamos também melhorar o cartão de alimentação. Tô sofrendo demais, cansado demais, com essas promessas que vai mudar. Mas passou 4 anos, não vi mudança em Porangaba. Vote 14. Pois bem, pessoal, eu já tinha apresentado isso sobre, né, o Distrito Industrial de Porangaba. Né? Tá escrito aqui. Deixa eu ver em que página aqui tá. Acho que tá até na página... Ah, tá na página 2 aqui, ó. Distrito Industrial, Mercado de Trabalho, Servidores Públicos. Tá na página 2. Tá aqui atrás, ó. Você pega, você abre, tá exatamente aqui, ó. O que ele falou. Pois bem, pessoal, tá provado aí, portanto, que isso não saiu da nossa boca. Não é uma promessa que foi inventada ou que está sendo passada por nós aqui, né? Isso saiu da boca do então candidato a prefeito, que hoje é o prefeito de Porangaba. A população espera, aguarda ansiosamente a construção de um distrito industrial. Já pensou que maravilha? Um amplo espaço cheio de indústrias, produzindo, cheio de empregos, né? Aquele velho careca lá, o Luciano Hang da van, podia construir uma van aqui em Porangaba, né? Não vem, né? Não vem. Distrito industrial ainda não existe. Nós estamos esperando. E nós temos várias outras promessas. Esse foi apenas o primeiro programa de rádio, né, dele, né, com uma promessa muito boa para Porangaba, que se tornasse realidade seria melhor ainda. Nós vamos aí destacar para você durante as nossas edições do Jornal OCN várias outras promessas feitas e que nós esperamos que sejam cumpridas. Aliás, os eleitores foram levados às urnas, né, em decorrência dessas promessas. Não só das promessas, mas do cumprimento delas. Um forte abraço a você, um bom final de semana. Nós voltaremos, se Deus quiser, na sexta-feira com mais uma edição do Jornal OCN. Até lá!